Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo a palestrante Jailda Lourenço de Almeida, com o tema Remendo Novo em Pano Velho. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, amigos, queridos da Rádio e TV Fraternal. É com grande alegria e honra que aqui estamos para o aprendizado das lições do Evangelho de Jesus. Então sejam todos bem-vindos a este momento tão significativo em nossas vidas. Meus irmãos, Jesus veio à Terra em missão de amor. Em nome desse amor, ele procurou pautar os seus ensinamentos, as suas lições, a fim de que as almas pudessem se autoeducarem. Aliás, o único título que ele aceitou foi o de mestre. E Jesus é o grande educador da humanidade, o grande mestre das nossas almas. Cada momento de sua vida era uma oportunidade bendita de iluminar as mentes, de esclarecer, de explicar aquilo que precisava ser bem entendido. Narra o evangelista Marcos que em certa ocasião Jesus se encontrava com seus discípulos no momento em que os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. E aí, alguém no meio do povo fez um questionamento. Por que os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus aproveitou a oportunidade para trazer um ensinamento muito importante para aquele momento e para toda a eternidade. Neste instante, ele traz como recurso explicativo a parábola do remendo novo em pano velho. E aí ele diz: não se coloca remendo novo em pano velho, porque o pano novo encolhe e acaba rasgando o pano velho. E o rombo fica muito maior. Com essas palavras, meus irmãos, Jesus faz referência à tradição antiga, às tradições antigas, alicerçadas
na religião antiga legalista, né? Assim, alicerçada em leis. E aí, ele abre um espaço para a nossa reflexão. Era costume entre os judeus, os fariseus em particular, a prática do jejum. Aliás, era um dos itens muito importantes na lei antiga. Jejuar nos dias certos, pagar o dízimo e orar nos momentos adequados. Assim prescrevia a lei antiga. E todos se empenhavam em segui-la. Os fariseus, em particular, porque eram adeptos da formalidade. Para eles, a prática religiosa se restringia a ações exteriores: jejuar, orar e pagar o dízimo. Mas Jesus, meus irmãos, veio implantar nos corações a nova aliança. Aliança da vida, do amor e da libertação, que não se prende a regras exteriores, que não se prende a exigências simplesmente formais. E ele procura despertar nos corações essa necessidade de mudar. Então ele diz: não se coloca remendo novo em pano velho. Porque o pano novo acaba encolhendo e rasgando ainda mais o pano velho. Então significa que esse reparo não atinge o seu verdadeiro objetivo. A boa nova trazida pelo Cristo é sinônimo de renovação, de transformação da criatura, não simplesmente por fora, pelo seu exterior, mas por dentro, de forma profunda, sincera e verdadeira. Então, meus irmãos, havia incompatibilidade entre a lei antiga e os mandamentos do Cristo, os ensinamentos do Cristo, porque os ensinamentos do Cristo são pautados na prática do amor. Amor a Deus, ao próximo e a si mesmo.
inclusive o amor aos inimigos. E a lei antiga estava vinculada a outros princípios, de odiar os inimigos, amar aqueles da família e da parentela, mas odiar os inimigos. Então, o jejum era uma prática exterior. Uma prática que não combinava com os preceitos do Evangelho de Jesus. Porque o jejum que Jesus recomendava era outro, totalmente diferente. Em certa ocasião, ele deixou isso bem claro, diante da dificuldade dos seus discípulos em libertar um menino. Isso está nos evangelhos de Mateus, de Marcos, né? Libertar um menino que ora se atirava no fogo, ora se atirava na água, e que trazia para o pai muita dor, muita aflição. Os discípulos não conseguiram libertar a criança das entidades sofredoras. Foi preciso que o Cristo se aproximasse e promovesse a libertação daquela criança. Depois, os discípulos questionaram: por que nós não conseguimos? Aí Jesus faz referência à fé. Por causa de vossa pequena fé. E depois ele diz: em verdade, esta casta, quer dizer, esse agrupamento de espíritos sofredores, essa casta só pode ser assim afastada por meio de muita oração e jejum. Aí Jesus faz a referência ao verdadeiro jejum que liberta a alma. Quer dizer, para que alguém possa estar fortalecido espiritualmente para conseguir libertar outra criatura do assédio de espíritos sofredores, é preciso muito mais do que se abster de determinados alimentos. É preciso abster-se de tudo que traz desequilíbrio, descontrole. Abster-se do ódio, do egoísmo, da inveja, da ganância. Fazer um jejum transformador. Um jejum interior que promova o equilíbrio da criatura,
que lhe dê segurança e poder para promover a libertação daqueles que se deixam dominar por espíritos sofredores. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem de renovação. Aquele jejum praticado pelos fariseus não dava a nenhum deles autoridade moral para libertar quem quer que fosse de um espírito sofredor. Porque era um jejum apenas de aparências. E a mensagem de Jesus, que constitui a nova aliança, é uma mensagem que nos chama para o despertamento espiritual. O despertamento espiritual que não tem a ver com o exterior, mas com o empenho, com o esforço da alma em se manter conectada com o bem, com tudo aquilo que eleva e santifica. Então, quando Jesus se refere ao remendo novo, colocado em roupa ou pano velho, ele está querendo dizer que a sua mensagem renovadora não pode representar apenas um reparo. Um reparo em cima daquilo que já existe, porque não vai surtir efeito de forma alguma para vestir a roupagem nova do Evangelho. É preciso despojar-se, é preciso despir-se de tudo que possa impedir essa renovação. A mensagem renovadora do Evangelho só pode encontrar eco nas almas verdadeiramente devotadas ao bem. Não são almas perfeitas, porque nenhum de nós é perfeito ainda, mas almas de boa vontade, corações abnegados, sinceros, verdadeiros, que procuram vivenciar os ensinamentos do Mestre da sua forma mais pura, sem colocar remendos, sem procurar enganar, camuflar, usar os ensinamentos do Mestre para simplesmente mostrar-se, para parecer bom, para parecer santo. Não combina, meus irmãos, não pode combinar. Quem assim procede está enganando a si mesmo. Por isso Jesus faz esta elucidação, esta explicação tão importante para que nós aprendamos realmente
que servir a Jesus não é fingir que está seguindo e praticando os seus ensinamentos. Seguir ao Mestre é despojar-se de tudo aquilo que ainda nos impede de visualizar a grandeza da sua mensagem. Paulo de Tarso sempre fez referência a esta necessidade de renovação. Quando ele deixa bem claro, quando diz, é preciso fazer morrer o homem velho para que o homem novo possa renascer. Nós somos seres humanos, meus irmãos. Nós temos um potencial divino dentro de nós. Nós somos herdeiros da luz. Então, nós somos luz em potencial. Mas nós somos sombra também. E por conta da nossa condição de espíritos em processo de aperfeiçoamento, o nosso lado sombra tenta dominar o nosso lado luz. E é muitas vezes nessas ocasiões que nós nos deixamos levar pela tentação de fazer com que o nosso lado sombra predomine. E nessa situação, muitas vezes, nós fingimos ser aquilo que não somos. Falamos bonito, manso, passamos uma imagem, muitas vezes, tão assim, fingida do que seja a verdadeira caridade, a verdadeira luz. É o homem velho com seus hábitos antigos, com as suas tendências fracas, que se mostra e procura usar os ensinamentos do Cristo como remendo novo para cobrir, para reparar tudo aquilo que ainda traz e aprisiona a sua alma. Quando Paulo de Tarso diz que é preciso fazer morrer o homem velho, ele está falando de renovação, de mudança interior, de transformação da alma. Ele não está aconselhando a matar o homem velho, porque isso seria muito grotesco e violento. Fazer morrer o homem velho é empenhar-se no bem a cada dia, com sinceridade, com bom senso, com espontaneidade, com firmeza de propósitos
e com boa vontade. A partir do momento que nós nos empenhamos em agir dessa maneira, o nosso lado sombra vai ficando cada vez mais fraco. Mais fraco, mais debilitado, porque o nosso lado luz está se mostrando com muito mais intensidade. E ao longo das nossas vidas, a tendência é que o nosso lado sombra acabe desaparecendo e prevaleça o nosso lado luz. O nosso potencial verdadeiro que irá encarregar-se de vivenciar os ensinamentos do Evangelho em toda a sua pureza, de forma verdadeira, sem remendos, sem qualquer reparo. É o que Jesus tenta nos explicar nesta parábola tão importante, tão preciosa. Vamos lembrar aqui de uma figura muito significativa dos exemplos extraídos do Evangelho. O evangelista Lucas traz a figura de Zaqueu. Zaqueu, meus irmãos, era um publicano na época de Jesus. Os publicanos, meus irmãos, eram cobradores de impostos. Eles trabalhavam, eles eram empregados do Império Romano. Eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, cobravam impostos dos seus irmãos judeus. Eram denominados publicanos. E Zaqueu não era apenas um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Ele morava em Jericó. E ali em Jericó, ele exercia o seu papel de cobrador de impostos. Ele já havia ouvido falar de Jesus, dos seus ensinamentos. E ele estava um tanto voltado para a mudança. Aquela vida que ele levava já não lhe trazia mais satisfação. Era algo que o incomodava, porque ele era mal visto, ele era apontado, ele era excluído por conta de enganar os seus próprios irmãos. Porque a lei da taxa é determinada pelo Império Romano, ele e os demais publicanos cobravam um valor pessoal. Era a corrupção da época, né? Cobravam um valor pessoal
que incomodava aqueles que se viam obrigados a pagar esse valor. Então ele era excluído, ele era apontado da forma mais, assim, cruel, por conta dessa sua postura. Cabe dizer que ele não tinha convívio social com as pessoas ali em Jericó. Ele convivia com a sua família. A sua família. Porque os demais se afastavam dele, fugiam dele e o apontavam. E Zaqueu, naquela ocasião, ele sentia que faltava alguma coisa dentro dele para preencher o vazio da sua alma. A sua alma tinha sede de renovação, de transformação. E ao ouvir falar de Jesus, uma luz acendeu-se dentro dele. O seu lado luz começou a sobrepujar o seu lado sombra. E ele se predispôs a se encontrar com Jesus. Jesus foi a Jericó. E Zaqueu ficou sabendo. E se preparou para encontrar-se com o mestre. Só que havia obstáculos. E um deles é que ele era um homem de baixa estatura. Ele era muito pequeno. E por conta disso, ele não conseguia entrar no meio da multidão e aproximar-se do mestre. Mas a sua sede de renovação, de transformação, era tão grande que ele não desistiu. E ele encontrou um recurso. Ele viu uma árvore e pensou: vou subir naquela árvore e de lá poderei vê-lo e ouvi-lo. E assim aconteceu, meus irmãos. Zaqueu subiu na árvore. E dali ele ficou vendo e ouvindo o mestre. Essa sua postura resultou em uma reação da parte do Cristo, que lhe deu praticamente uma ordem: desce depressa daí, Zaqueu, porque hoje me convém estar na tua casa. Meus irmãos, esse chamamento do Cristo foi o que faltava para Zaqueu realmente se convencer da necessidade de se modificar, de se renovar. Jesus o chamara pelo nome: desce depressa daí, Zaqueu. Há quanto tempo ele não experimentava a sensação de ser chamado pelo próprio nome? Porque era constantemente apontado de forma pejorativa por apelidos
cruéis que o magoavam. E Jesus o chamou pelo nome. E ele ali sentiu em sua alma o gosto da identidade, da individualidade, do respeito à sua individualidade. E ele desceu mais do que depressa. E Jesus foi junto com ele até a sua casa. E ali, depois de se alimentarem, Zaqueu colocou-se à disposição de Jesus para dar o seu testemunho de fé, para mostrar ao mestre que ele realmente estava pronto para a mudança, que era algo muito sincero dentro dele, que não era apenas um reparo. Ele estava identificado com os ensinamentos do Cristo de forma verdadeira e sincera, não para mostrar para os outros, mas porque ele sentia que era o momento de mudar, de se renovar, de se transformar. E suas palavras foram: Senhor, eu prometo devolver 4 vezes mais tudo o que fraudei. Jesus ficou feliz com a sua postura, mas ainda não era suficiente, meus irmãos, porque a lei obrigava a devolver 4 vezes mais. Aquele que fraudasse, quem quer que seja, quem quer que fosse, deveria devolver 4 vezes mais o valor daquilo que fraudou. Até então, o que nós percebemos é que Zaqueu estava simplesmente cumprindo uma lei antiga, não é verdade? Ele ainda não havia entrado no contexto da nova aliança, da nova renovação. Porque se ele não fizesse dessa maneira, ele seria punido pela lei antiga, pela tradição antiga. Ele seria punido. Então não houve nenhum mérito pessoal dele nessa sua promessa. Mas o melhor estava por vir, meus irmãos. Ele vai mais adiante e diz a Jesus: e prometo ainda mais, Senhor, dividir metade dos meus bens com os pobres. Meus irmãos, quando ele se pronuncia desse jeito, ele assume uma postura renovadora, transformadora, condizente com os ensinamentos do Cristo. A lei não o obrigava a fazer isso. Esta atitude, esta postura representa uma decisão pessoal dele, da sua alma renovada,
da sua alma transformada, que já estava pronta e preparada para exemplificar os ensinamentos de Jesus. A alma que se libertava das amarras da lei antiga, a alma que buscava nos ensinamentos de Jesus a renovação maior, e que não estava interessada em fazer reparos, remendos, que não surtiriam o efeito verdadeiro. Então, naquele momento, ao ouvir aquela determinação dele, Jesus diz: eis que a salvação hoje entrou nesta casa, porque o Filho do Homem veio salvar aquele que estava perdido. Aí Jesus entendeu que Zaqueu estava realmente mudado, regenerado, transformado. Já não era a mesma criatura, era o homem novo a que Paulo de Tarso se refere. Era o homem novo que ali se expressava numa linguagem nova, numa linguagem verdadeira, sincera, de mudança interior, de mudança da alma, que é o que a mensagem de Jesus prega. Se não houver mudança da alma, meus irmãos, se não houver transformação interior, renovação, nada vale a pena. Porque não se coloca, como Jesus falou, remendo novo em pano velho. Não dá para combinar a mensagem renovadora do Evangelho com as nossas tendências viciosas, com os nossos erros, com as nossas falhas. Quando essa tentativa de unir tem como intenção, como interesse, camuflar a verdade, enganar os outros e mostrar-se como sendo aquilo que não é. Zaqueu, naquele momento, mostrou-se como realmente era. E Jesus sentiu que ele estava a caminho da libertação. A salvação a que Jesus se refere, meus irmãos, não é aquela salvação utópica, fantasiosa, que muita gente prega, né? A salvação pelo sangue de Jesus, que nos deixa puros e tudo, não. A salvação a que Jesus se refere é a libertação da alma de suas imperfeições, de suas fraquezas,
E esta libertação, meus irmãos, ela acontece por meio da perseverança, por meio da persistência no bem. Não somos santos ainda, então não precisamos expressar uma santificação que não existe dentro de nós. Não é isso que Jesus quer. Ele quer que nós sejamos honestos, sinceros e verdadeiros em tudo que nós façamos. Que a nossa luta para melhorar seja uma luta sincera, humilde, verdadeira, que seja a expressão da nossa boa vontade. Isso é entender e colocar em prática a mensagem do Evangelho do Cristo, sem nenhuma intenção de submetê-la aos nossos interesses mesquinhos. Para seguir a Jesus, é preciso regenerar-se. E nós estamos aqui na Terra preparando-nos para esta função regeneradora de nós mesmos, renovadora de nós mesmos, que depende do nosso empenho em tornar-nos cada vez melhores filhos de Deus. E a espiritualidade amiga, meus irmãos, os espíritos superiores que nos acompanham são testemunhas do nosso empenho, da nossa boa vontade, porque eles nos acompanham nas lutas de cada dia. E se nós somos verdadeiramente honestos, eles se colocam ao nosso lado, nos dando forças, coragem e ânimo para superarmos todos os desafios, barreiras e obstáculos. Mas é preciso haver sinceridade de propósitos. Não simplesmente carregar Jesus nas palavras bonitas, nas orações ostentosas, nos discursos fantasiosos, mas vivenciar o Mestre nas ações mais simples da nossa vida, socorrendo o nosso semelhante, usando o que temos de melhor, nossa palavra, nossos pensamentos, nosso olhar, para envolver, acolher aqueles que vivem relegados à infelicidade e ao sofrimento. É o que Jesus espera de nós, meus irmãos. E para isso, não precisamos estar colados a rótulos.
a rótulos de qualquer espécie, porque o mais importante é que o nosso coração seja verdadeiro e sincero em tudo que fazemos. E para encerrar, vamos relembrar uma passagem da vida de alguém que passou pela Terra, deixando as suas marcas de luz, de paz, como defensor da paz e não da violência. Um episódio da vida de Gandhi, Mahatma Gandhi, traz aí o material para a nossa reflexão a respeito da preocupação com o exterior, com o mostrar e não com o ser verdadeiro. Diz que Gandhi estava andando em certa ocasião pelas ruas de Londres. E um soldado do outro lado da rua o avistou e o reconheceu. E foi ao seu encontro. E sem mais nem menos começou a esbofeteá-lo, dando-lhe socos, pontapés. Gandhi caiu e se levantou calado. O soldado prosseguiu e repetiu a dose com uma violência tal que a sua camisa se abriu do seu uniforme e fez com que Gandhi notasse algo surpreendente. Terceira vez, o soldado voltou a agir com violência cruel com Gandhi. Gandhi se ergueu e calado ficou. O soldado, meus irmãos, deixou perceber que trazia uma corrente no seu peito, onde havia um crucifixo. Aí, indignado, revoltado com a atitude de Gandhi, ele pergunta: quem foi que te ensinou a ser tão covarde, a não reagir diante de uma situação dessas? Aí diz que Gandhi olhou para o peito dele e respondeu: quem me ensinou foi este que você traz aí dependurado em seu pescoço. Meus irmãos, foi uma terapia de choque para aquele soldado, que não se dava conta do mundo fantasioso em que ele vivia. O mundo irreal, em que ele confundia a verdade com a mentira.
Aí diz que ele caiu num pranto. Se ajoelhou e pediu perdão para Gandhi. Muitas pessoas agem dessa maneira, meus irmãos. Carregam Jesus no peito, dependurado. Ou carregam Jesus na boca, como já falei, nas palavras bonitas, nas louvações, os louvores. Nossa, meu Deus, como existem louvores! Em tudo que fazem, coloca o nome de Jesus, tem que ter o nome de Jesus, como se Jesus precisasse disso. Né? O nome de Jesus tem que estar em tudo, em todas as músicas, tem que ter o nome de Jesus. Agora, isto é verdadeiro? Isto é real? Ou apenas fantasia? A resposta de Gandhi ao soldado é assim, um exemplo muito importante para a nossa reflexão. Reflitamos sobre isso. Que lugar nós reservamos para Jesus em nossa vida? Que lugar? Que importância nós damos aos ensinamentos de Jesus? Quem valoriza os ensinamentos do Mestre respeita tudo à sua volta. Respeita cada ser que faz parte desse universo abençoado. Respeita cada criatura que faz parte da natureza, porque nós somos natureza. Não nos esqueçamos disso. Carregar Jesus dentro de nós, na nossa postura, no nosso comportamento, é respeitar cada ser criado por Deus. Uma simples formiguinha é um ser criado por Deus. É uma irmã nossa. Quem respeita o Cristo, quem ama o Cristo, transfere para este universo, para o contexto em que vive, o amor, o respeito, a bondade. Isso, meus irmãos, é procurar entender e vivenciar a mensagem renovadora do Cristo, sem remendos, sem reparos, mas com ética, com dignidade, com bondade e com sinceridade. Que Deus nos abençoe a todos e que nós possamos refletir sobre estes ensinamentos
tão importantes na nossa vida. E agora, meus irmãos, nós vamos passar para a parte musical. Como terminei falando em natureza, que nós somos natureza, me lembrei de uma música que é uma verdadeira poesia, da autoria de Paulo César Pinheiro, chamada Viagem, que diz o seguinte: oh, tristeza, me desculpe, estou de malas prontas, hoje a poesia veio ao meu encontro, já raiou o dia, vamos viajar, vamos indo de carona na garupa leve do vento macio que vem caminhando desde muito longe, lá do fim do mar. Vamos visitar a estrela da manhã raiada, que pensei perdida pela madrugada, mas que vai escondida querendo brincar. Senta nessa nuvem clara, minha poesia, anda, te prepara, canta uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que o dia fez todo bordado de raios de sol. Oh, poesia, me ajude, vou colher avencas, lírios, rosas, dálias, pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos num clarão do dia, no alazão da noite, quando serenar. Ou talvez, até quem sabe, nós só voltaremos num cavalo baio, no alazão da noite, cujo nome é raio, raio de luar. Ou talvez, até quem sabe, nós só voltaremos num cavalo baio, no alazão da noite, cujo nome é raio, raio de lua. Gratidão. Que Deus nos abençoe a todos, agora e sempre. Muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal.
Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.